o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Números 11, 16. Então Jeová respondeu a Moisés: reúne 70 sábios anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando-a sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel. E tu não a levarás mais sozinho. E ordenarás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos de Jeová, clamando: quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós no Egito? Pois bem, Jeová vos dará carne para comer. Entretanto, não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Pelo contrário, comereis durante um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e vos provoque náuseas, visto que não colocastes a vossa total confiança em Jeová, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença e exclamando: por que, pois, saímos do Egito? Argumentou Moisés: o povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé, e tu dizes: eu lhe darei carne para comer durante um mês inteiro? Será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que se abatessem os rebanhos de pequenos e grandes animais? Ou mesmo que se recolhessem para servi-los todos os peixes do mar? Diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: ter-se-ia porventura encurtado o braço de Jeová? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, às vezes Deus fala coisas que nem Moisés estava preparado para ouvir tamanha coisa. Moisés fica petrificado diante do que Deus fala. Ele sabe que ali dos homens são 600.000 homens. Dizem que, ao contarem esses homens, tinham uma determinada idade. Não eram todos os homens. Aqui ele não estava incluindo, vamos dizer assim, os homens acima de, um exemplo, de 15 anos. Ou seja, só os acima de 15 anos estariam sendo contados. Tem uma faixa etária que os historiadores falam do que eles chamavam homens, fora isso chamavam meninos, enfim. Mas seja como for, eram 600.000 homens. Sabemos que o número de mulheres sempre foi maior. Então nós estamos falando de 1.500.000 pessoas. Estamos falando disso aí. Eu não tenho o número exato, eu estou calculando aqui. Eu nunca vi historiador dizendo, se li já não lembro. É número tantas pessoas. Não. Mas, pelo menos, nos meus cálculos, 1.500.000 pessoas. Aí estão num deserto e murmuram. Interessante que essa murmuração, o Senhor diz que eles o rejeitaram. Diz assim, olha, no verso 20, pelo contrário, comereis durante um mês. Aí no final do verso 20 diz assim, não colocaste a vossa total confiança em Yahvé, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença e exclamando, porque saímos do Egito.
Então, Deus está dizendo aqui que eles rejeitando o vosso Deus por causa de murmuração. E não estavam com fome, simplesmente não tinham carne. Esse é um problema sério das pessoas, não saberem se contentar com aquilo que Deus deu em dado momento. Deus dá uma coisa, não, mas eu quero isso também, eu quero aquilo. Não, irmão, não. Se Deus está te dando arroz e feijão, vai nessa tua força, porque o teu arroz e feijão vale mais que a mesa rica e farta que tem por aí. Porque quem te sustenta é o Senhor, meu irmão. Você vê que você respira o mesmo ar que todo mundo. Por que você não cai com as mesmas enfermidades? Eu já vi, irmãos, são mais de 30 anos de evangelho, rodando por cada buraco onde se via verdadeiramente o poder de Deus. As pessoas diziam assim, tem uma igrejinha em tal lugar, vamos lá. Irmão, era trem, ônibus, caramba. Para chegar no lugar, tinha que sair 3, 4 horas antes. Só alguém levando para descobrir aquilo lá naqueles lugares. Mas quando a gente chegava lá, via poder de Deus demais. Hoje não se vê absolutamente mais nada, mas eu vi revelações, tipo, uma pessoa que está sentindo isso, isso e isso. Ah, sou eu. Isso é falta de proteína na sua vida, no seu organismo. Mas eu já estou vendo um anjo aí injetando uma seringa em você. Ah, pessoa, isso, isso aí é um aneurisma. Você sabe o que é aneurisma? Um negócio que dá na cabeça? Mas eu já estou vendo um anjo abrindo a sua cabeça. Ou seja, a pessoa pode não ter o recurso para o médico, pode não ter o recurso para picanha, para carne boa que for, seja lá o que quer que seja, meu irmão, mas o teu Deus tem todo o recurso acima do teu. Então eu não me preocupo, irmão, necessariamente com o que vou comer. Pode perguntar para minha esposa, eu nunca questiono o que está na mesa ou o que não está na mesa. Eu sento para almoçar, o que tem eu como, levanto, acabou-se. Eu nunca questiono nada. Nunca digo, estamos precisando disso porque precisamos de uma proteína. Não preciso de nada. Eu preciso é servir a Jesus Cristo e Ele me sustenta. Mas tem gente que não, veja, cadê a carne? E Deus está dizendo que essa murmuração, cadê a carne? Poxa, lá no Egito nós tínhamos, Deus se sentiu rejeitado com uma murmuração. Coisa que poderia passar tão simples. A gente às vezes vê a murmuração dos israelitas no deserto. Quantas vezes tem pessoas murmurando dentro da sua casa por coisas muito menores? Esse povo estaria, ao relento, sujeito a inimigos de toda parte, sujeito à noite que viria, às serpentes, uma série de coisas. Tem gente que está dentro da sua casa e reclama, porque faltou alguma coisinha. Não aguento mais essa vida e chuta o balde. A vida que alguns estão dizendo que não aguenta, os que estão morando debaixo das marquises desejariam elas, dariam tudo por elas. Esses dias que nós fomos lá nesse trabalho, que eu fui com os irmãos, que normalmente eu não vou, nesse que eu fui no centro da cidade, teve uma hora que eu entrei ali onde os irmãos estavam fazendo um trabalho numa coluna, quando eu olhei debaixo de uma marquisa, vocês viram também quanta gente dormindo debaixo de uma marquisa? Aquelas pessoas poderiam até reclamar de alguma coisa, Tem gente que está lá na sua casa, está comendo seu feijão com arroz e está reclamando. Sabe, irmão, quando pensar em reclamar, olha para trás um pouquinho, que talvez você tenha mais paciência de esperar a hora que Deus abrirá as comportas na tua vida. Porque se tu fores fiel e guardar a palavra do Senhor, Ele é fiel e honra a palavra dele, que te colocaria por cabeça e não por cauda.
que os teus celeiros seriam abundantes, que a tua mesa seria farta, mas você tem que mostrar a sua fidelidade. Só que alguns, na hora de mostrar a fidelidade, murmuram: eu não tenho nada, eu tenho tão pouquinho. Ora, mas ele disse: você tem que ser fiel no pouco, para que ele te coloque sobre o muito. Muita gente, eu sempre falo, às vezes, irmãos, a gente tem um carro aí de aparência, né? Meu irmão, essas coisas de bem material não significam nada para mim. Mas muitas vezes, falando com algumas pessoas, eu vejo que a pessoa olha para o carro assim. E aí eu sou obrigado a dar algumas lições. Porque eu consigo entender o olhar da pessoa. Claro que isso é um mover de Deus. E eu falo: está vendo esse carro? Para ter esse carro, eu precisei ser fiel a Deus andando a pé. Fiel, para economizar um dinheiro de passagem no tempo das vacas magras, mas muito magras mesmo, bem mais magras que a que José viu, que Faraó viu lá no Egito, e José interpretou. No tempo das vacas magras, eu andava 4 quilômetros para chegar na igreja, a pé, sem dinheiro, sem um tostão, andava 4 quilômetros de ida, depois tinha mais 4 de volta. Todo mundo saía no seu carro, todo mundo saía em caronas, todo mundo saía, cada um com seu carro, mas eu também saía com meu Senhor Jesus e vinha para minha casa. Tu quer alguma coisa, irmão? Mostra o que tu foi fiel no pouco. Senhor, me coloca sobre os montes. Mostra a tua luta do vale. Se tu não tem luta no vale, meu irmão, você não vai para cima de monte nenhum. Então o povo aqui murmurou. Mas eu não quero falar da murmuração do povo. Todos os pregadores já falaram da murmuração do povo. Você já não ouviu falar da murmuração do povo? Você também já não pregou sobre a murmuração do povo? Irmão, hoje eu não sei o que está acontecendo. Está um espírito de alegria aqui dentro de mim. Eu estou rindo à toa. Deve ser que Deus está tendo misericórdia da minha alma e está me dando graça para que eu vá até o fim nessa missão, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas o que eu quero falar, meu irmão, é de um grande líder que eu não vejo ninguém semelhante a este homem. E Deus, esse homem aqui já tinha subido lá no monte, já tinha recebido as tábuas do mandamento. Esse homem já tinha passado 40 dias e 40 noites na presença de Deus, ouvindo Deus. Ele viu Deus escrever com o próprio dedo as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Esse homem passou 80 dias, depois ele voltou, quando o povo se rebelou, ele voltou para lá mais 40 dias e 40 noites e ficou lá sem comer, sem beber e sem dormir, sustentado por Deus. Uma coisa impressionante. Mas daqui a pouco Deus vem e diz assim: eu vou dar carne a esse povo. Para de zoar comigo. Como nós, seres humanos, oscilamos com uma facilidade incrível. Meu irmão, se Deus disse, tu não precisa crer. Deus falou, não creia. Deus falou, não creia. Mas vai lá e aposta a vida mesmo assim. Tem que ser assim, meu irmão. Porque mesmo que você não consiga crer, você já sabe que a palavra dele se cumpre. Então não interessa se você crê ou não, espera o resultado. É assim que eu faço. Ou você acha que tudo que Deus fala a gente entende? Teve um dia que Deus falou uma coisa aqui que eu não entendi de jeito nenhum. Deus usou o irmão Rômulo e lançou uma profecia aqui. E ele falou assim: ó, Deus vai trazer o conhecimento de astronomia para a igreja. Eu falei: caramba, não faço a mínima ideia disso. Mas se Deus disse, vai ser. De repente, trouxe ou não trouxe? E eu fico impactado com isso. Sabe por que eu fico impactado? Porque eu não conseguiria jamais imaginar como Deus faria isso. Como que Deus vai trazer conhecimento de astronomia para a gente? Trouxe ou não trouxe?
Se você acha que não trouxe, conversa aí com o irmão Rafael Felipe, com o irmão Afonso, conversa aí com o pessoal que tem estudado essas coisas. Trouxe muito, trouxe nítido, trouxe claro. Não interessa se tu crê, meu irmão, deixa Deus agir. Só não murmura. Não diz que não vai ser. Você pode não ter fé para crer, mas outra coisa é você duvidar, murmurar e ter uma palavra contrária. Moisés, às vezes a gente se surpreende, né? Abraão, o pai mas não teve fé para esperar a mulher dele ter um filho, foi se deitar com Agar. Foi Deus que mandou ele se deitar com Agar? Tem coisas que a gente não processa. O pai da fé faltou com a fé. Moisés, um camarada que tem coragem para ir diante do maior exército do mundo no Egito e dizer, assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo, obedece. Caramba, poderiam ter feito picadinho dele ali. Ele esteve na presença de Faraó várias vezes, ninguém conseguiu encostar a mão nele. Isso é muito mais do que fazer carne chover no deserto, pelo amor de Deus. O que é um milagre maior? Dar carne no deserto ou livrar um homem de um exército? Um cara que está afrontando o Faraó, um homem que até os seus súditos eram arrancados a cabeça constantemente, só porque olhava para ele. Moisés chega lá, não se curva e afronta. Mas depois chega no deserto. Como é que é? 600 mil homens de pé. Vai matar todos os rebanhos do mundo para alimentar esse homem, esse povo? Ou se pegariam todos os peixes do mar para alimentar esse povo? 1.500.000 pessoas. Quanto de carne seria possível para dar para esse povo um dia? Agora imagina, vou julgar pelo nosso calendário, 30 dias. E Deus fala assim, vocês vão comer 30 dias carne, vocês vão ter náusea de tanta carne, vai sair até pelo nariz de vocês, por causa da murmuração. Muita gente diria, os israelitas estão comendo carne há 30 dias, mas não era para comer há 30 dias, comeu 30 dias porque já estava no castigo. Uma mesa farta como símbolo de castigo. É contigo e Deus, irmão. Eu nem sei o que eu acabei de falar. Você resolve aí o que você ouviu. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como Davi. Eu danço, eu adoro como Davi. Quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E Deus diz para Moisés, ora, tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Que dia que teve foi no feriado de carnaval que teve um temporal violento que arrancou árvores pela raiz. Disseram que tinha mais de 70 árvores caídas aqui na ilha. A vizinhança aqui, teve um rapaz que veio falar comigo, rapaz, a ventania, eu fiquei só olhando para o teu telhado. Eu falei assim para ele, eu estava lá em Rio das Ostras, eu não vi nada. Lá não choveu, lá não houve nada, eu estava lá, eu não vi nada, eu só escutei notícia. Ele falou assim, eu só estava olhando para a sua cobertura, a hora que as telhas iam sair tudo voando. Ele falou assim, olha, vocês sabem fazer telhado, hein? Vocês sabem fazer telhado, vocês fizeram direitinho, porque não voou nada.
Volta a fita para você ver se o irmão Sidney não profetizou aqui na frente. Pastor, eu vejo vir uma tempestade violenta, ela vem arrasando tudo, mas a igreja fica intacta. Vê se Deus não falou. Tem gente que ouve as profecias e esquece. É normal esquecer. É normal esquecer. Ah, Jesus. Então, meu irmão, se Deus fala, vai se cumprir. Não importa se você não tem aquela, que nem eu. A mulher falou assim, a profeta lá, olha, eu vejo você com esse violão, eu vejo você na frente do povo de Deus. Eu falei, eu não tenho essa pretensão de estar na frente do povo de Deus, mas não duvidei de que Deus possa fazer a obra que Ele bem entende. Não murmurei contra Deus. Que é isso? Eu na frente do violão, com violão na frente da igreja? Sai para lá, que negócio é esse, falso profeta? Não, deixa Deus ser Deus, e Ele foi. E hoje, irmão, quando eu pego no violão, eu digo assim, quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Tem gente profissional que já me viu tocar e diz assim, como é que você faz isso? O quê? Eu digo assim, o quê? Não, como você faz isso? Que dedilhado é esse? Eu falei, é um dedilhado comum. Comum não, rapaz, como que isso aí é comum? Eu sempre fiz isso a vida toda. Não, isso não é fácil de fazer. Para mim é tão simples como beber um copo d'água. É Jesus que faz obras tremendas, meu irmão. O ar que você respira é diferente, não é? Você crê que o ar que você respira é diferente? E você crê que Jesus pode fazer a carne descer no arraial e alimentar 1.500.000 pessoas? Irmão, nós temos que aprender que Deus tem incríveis operações. Incríveis operações. O que é a palavra incrível? É aquilo que você não crê. Deus tem incríveis operações, coisas que você ouve e não consegue acreditar. Mas se você sabe que esse Deus pode tudo, Ele pode tudo. Você vive dizendo que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, é transcendental, mas na hora que você precisa de alguma coisa, você limita Ele. Se Jesus hoje me mandar fazer lodo no chão e passar na sua vista, você vai vir aqui na frente? Ele fez isso com alguém, e ele disse que os seus discípulos fariam as suas obras. Fica tranquilo, ele não mandou não, tá? Por enquanto não, mas se ele mandar eu faço. Mas o que é mais fácil, fazer lodo ou dizer afatá? Ou dizer talita cumi? Você pode acreditar que um homem, depois de 4 dias, quando todo mundo já está dizendo, não podemos retirar a pedra porque já cheira mal, é de 4 dias, ou seja, o corpo já está decomposto, já não dá para pegar mais naquele cadáver, ele vai se desfazer completamente depois de 4 dias. Pode alguém chegar diante de um túmulo daquele e dizer, Lázaro, sai para fora? São operações incríveis. São coisas transcendentais. Coisas que, se não fossem escritas hoje, se alguém ousasse falar nisso, a igreja diria, esse pregador é maluco, ele viaja pra caramba, né? Ele fala cada coisa louca. Se não tivesse escrito que na cidade de Naim, uma viúva ia chorando para enterrar o seu único filho, mas Jesus vem para o enterro, todo mundo, que é isso? Esse cara está parando o enterro? Já não basta que a viúva só tinha esse menino para sustentar ela, agora ela está ferrada nessa vida. Mas Jesus diz, menino, levanta aí. Pronto, levantou. Se um pregador hoje falasse isso, se não tivesse escrito essas coisas, todo mundo estaria dizendo, meu Deus é poderoso. Mas não, como esse cara viaja demais, esse cara está louco. O incrível, meu irmão, o glorioso é você crer num Deus além da Escritura.
Isso é que é glorioso. Eu hoje já consigo isso. Não me interessa se as pessoas tudo... Como é que é? O testemunho aí, o que foi? Não, mas eu não vejo isso na Bíblia. Vá, o desgraçado. A Bíblia é para quem enxerga, não é para cego. Teve um mover aqui no Rio de Janeiro um tempo de dentes de ouro. Irmãos, eu vi aquilo de perto. Foi uma glória tremenda. Aí tinha um monte de doutor sábio. Não, porque eu não vejo nada disso na Bíblia. Eu nunca vi Deus colocar dente de ouro em ninguém, ô desgraçado maldito. Então, se nunca a Bíblia não tivesse nenhum registro de ressuscitar nenhum morto, então Deus não poderia. Mas o infeliz continuaria pregando. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso que não faz todas as coisas. O teu maior milagre, meu irmão, é o que não está escrito. Esse é o teu maior milagre. Porque a Bíblia é apenas um livro que revela a Deus. Mas o teu quarto é a intimidade que te faz conhecer Deus. E é lá que você vai vislumbrar as grandes coisas que Deus tem. Aqui na Bíblia não está escrito que Eliseu estava no seu quarto, ou Elias, ou quem sabe João Batista, ou o próprio Senhor Jesus. Não, Paulo, Pedro, Tiago e João. Aqui não está escrito que eles estavam deitados na cama lá no seu quarto e viram um teto de laje rasgar, porque nem sequer existia laje naquela época, e viram algo poderoso entrar em si, o seu espírito foi transformado e eles se mudaram no novo homem. Isso não está escrito aqui. Mas eu dou testemunho de que isso aconteceu comigo. Aqui, nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos jamais disse que foram ao céu e mergulharam num rio de água cristalina, mas eu dou testemunho disso. De cantos, de manta, lavassoricantos. Nenhum deles jamais disse que foram levados por anjos na região celestial e viram a casa dos tesouros celestiais, que ouviram a música ao longe, mas eu dou testemunho disso, e isso não está escrito, mas está aqui revelado que um Deus é poderoso, é transcendental. Deus tem incríveis operações. Não está escrito que Deus... Está escrito que Deus pode parar um trovão, mas não está escrito que Ele pode parar uma bala. Qual vai ser o teu comportamento diante do revólver? Eu vou morrer, porque não está escrito que Deus livrou alguém do tiro. Aqui não está escrito que Deus curou ninguém de câncer. E se você for diagnosticado, está com câncer, o que você vai fazer da vida? Aqui não está escrito que Deus curou ninguém de aneurisma. E se a tua cabeça começar a doer? Aqui não está escrito que Deus curou da coluna, curou de esporão, trocou um joelho, trocou uma coluna. E se isso acontecer com você? Nós não estamos mais no nível da Bíblia, meu irmão. Faça-me o favor. Já passamos desse nível. Você está pensando que eu preciso da Bíblia para pregar para você? A Bíblia está dentro de mim, meu irmão. Eu não prego apenas o Deus da Bíblia, eu prego um Deus que vai muito além da Bíblia. Porque Ele é transcendental. Você estudou teologia? Deus é transcendental, então Ele transcende a própria Escritura. Operações incríveis Deus tem, meu irmão. Incríveis. O que você precisa nessa noite? Bom, pastor, deixa eu ver aqui se o meu problema está na Bíblia. Se alguém já foi curado do que eu preciso ser curado, deixa eu ver. Pastor, está tranquilo. Um anjo desceu e colocou a comida para Elias. Então eu posso ir para casa que ele vai colocar a comida lá na minha mesa. Beleza.
a joia. Senhor, pastor, os bandidos cercaram a minha casa. Não tem problema não, porque também quando Eliseu foi cercado, ele falou que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. A sua fé, meu irmão, está limitada aos fatos que já aconteceram. Eu preciso, e Jesus também precisa, que a sua fé seja mediante aquilo que ainda vai acontecer. Não, se eu estiver numa situação e precisar andar sobre as águas, eu creio, porque Jesus andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas. A sua fé está limitada, irmão, aos escritos deste livro. Mas a fé, não, quando Abraão fez as suas obras, quando Abraão levou Isaque para ser sacrificado, ninguém tinha feito tal coisa. Sim, no paganismo sim, mas para esse Deus vivo e verdadeiro, que Abraão abandonou todos os seus ídolos, todos os seus deuses para ficar com esse verdadeiro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que ele foi manifestado em Ur dos Caldeus, quando ele foi para sacrificar o seu filho em cima do altar, ele não podia dizer assim, onde está escrito que alguém já fez isso, que eu possa fazer também? Por isso, a partir dele, novos conceitos passam a se processar, porque ele foi o quê? O pioneiro. E hoje o Espírito de Deus quer dizer para você, quero fazer de cada um aqui um pioneiro, e a partir da vida de cada um, traçar um novo marco, uma nova história. É exatamente assim, meu irmão. Porque quando eu comecei a pregar o chicote contra as igrejas, o chicote contra os pastores, ninguém fazia isso. Eu fui o primeiro pastor a chamar a Universal de templo de Satanás. Fui o primeiro. Eu fui o primeiro pastor a dizer que cuspo na cara do Deus das Assembleias de Deus. Fui o primeiro. E quando eles dizem, não se pode falar mal dos ungidos do Senhor, eu estou cuspindo na cara de vocês não são ungidos de porcaria nenhuma, e o Deus de vocês não passa de uma vagabunda. Fui o primeiro a dizer isso. Não, peraí, que é? Como é que é essa voz? Não, deixa eu ver se essa voz aí tem na Escritura, deixa eu procurar aqui. Não tem na Escritura esse negócio não, eu vou ficar quieto, não vou falar nada disso não. O que Jesus me disser, meu irmão, não precisa ser dito com base na Escritura. Basta que ele me diga. Alguém caça esse besouro, senão o irmão Marquinhos vai se desesperar. Então, meu irmão, veja bem. Se você quer viver ao nível da Escritura, eu vou te dizer, você não vai adiante. Viu as duas espadas profetizadas? A espada grande, que era a graça, o tempo da graça. E a espada menor, que era a... E aí? Procura isso na Escritura, que eu quero ver você achar. Procura essa conduta, esse caráter, esse entendimento, esse conhecimento, procura isso na Escritura que eu quero ver. Irmão, vou dizer para você uma coisa, a minha felicidade está tão transbordante, eu estou tão alegre pelas coisas que Deus tem feito na minha vida e nesse ministério, mas às vezes eu lamento porque eu vejo que alguns não estão estudando e vão ficar para trás, porque aqui sempre será um centro de seleção e justiça, porque Deus vai fazer justiça. Estudou, vai entender, vai caminhar e vai seguir. Não estudou, vai ficar para trás, e quando chegar a hora Deus faz separação do que serve e do que... Então, irmão, veja bem,
nós precisamos, para sermos o futuro, precisamos ser a fé, ter a fé daquilo que vai além dos pergaminhos. Porque muita gente sepultou sua vida e milhares hoje vão continuar sepultando. Israel tinha a Escritura. Quando vem Jesus, o que eles fazem? Nós temos a lei de Moisés. Eles jamais imaginaram que pudesse existir uma revelação que fosse superior ou a continuidade da lei. Qual foi o resultado? Já era. A igreja que ficou para trás, eles guardaram o Novo Testamento, se lançaram a eles, estudaram, decoraram, fizeram de tudo, e eles jamais imaginaram que Deus pudesse levantar algo superior ou a continuidade do Novo Testamento. Deus levantou. Então hoje a igreja, que é o retrato de Israel, a semelhança de Israel, não credibilizou revelações que viriam além daquilo que já tinha, e eles acabaram ficando para trás e morrendo. Onde está a sua fé? Na Escritura? Tu vai se perder igual Israel e igual a igreja que ficou para trás. A sua fé tem que ser transcendental. Tem que transcender o escrito, porque o Espírito Santo não é um livro. Ele te guia no livro. Mas um Deus infinito não está limitado a palavras, a páginas de um livro. A Bíblia é manual para muitas pessoas, mas tem gente que já desceu tão profundo a casa do oleiro, que já não tem mais a Bíblia como manual, tem o próprio Deus. Irmão, você tem ideia do que você está ouvindo aí? Você tem ideia de que esse tipo de palavra só é dito para alguém que Deus tenha projetos muito grandes, muito transbordantes, muito gloriosos? Ou você prefere que Jesus te ama, tá, irmão? Ó, Jesus vai operar na tua vida, tá? Quer ouvir isso? Quer ficar ouvindo isso? Tenha um conceito transcendental. Moisés, esse povo vai comer carne 30 dias. Não, não vai. Moisés, vai. Não, não tem como. Só de homens aqui 600 mil. Como? Vai matar todos os rebanhos para alimentar esse povo? Moisés, tu verás. Está escutando, meu irmão? Tu verás se a minha palavra se cumpre ou não. Mesmo na tua incredulidade, tu verás. Mas tem um detalhe: sempre que lembrarem que a minha palavra se cumpre, lembrarão que tu não foste perfeito na tua fé. Porque não foi capaz de enxergar além do que seus olhos podem ver. Quem fala em Deus, meu irmão, fala do impossível, do invisível, do transcendental, do oculto. É assim que é Deus. Tu não podes falar em Deus limitando aos teus olhos, limitando ao teu toque, limitando aos teus sentidos. Quando se fala de Deus, se fala daquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. De canto de mante, canta lava sorimicanos. Assim que se fala de Deus. O Deus que vence canhões, o Deus que vence tanque de guerra, o Deus que com uma palavra determina todas as coisas. Uma palavra. O Deus que faz menino com estilingue. Menino com estilingue, irmão. Derrotar gigantes.
Quando todo mundo diz, tu não pode, tu não é capaz, tu não tem condição, esse cara aí é homem de guerra desde a sua mocidade, esse homem vai acabar contigo. Não. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. E toda a terra, olha, não é esse arraial, está entendendo, meu irmão? A visão não é limitada, é toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra. Então, meu irmão, incríveis operações é o que você tem que crer, confiar e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Logo no início, pastor, Deus me mostrou uma águia de fogo, e essa águia sobrevoava o Rio de Janeiro com as placas Bíblia sim, Constituição não, e 2070. E as placas estavam na garra da águia, e elas estavam em chama, e sobrevoava todo o Rio de Janeiro. Deus me mostrou, mestre, uma corda, e essa corda era fina, mas ela era muito forte, e ela rodeava a igreja e traçava, firmando toda a igreja, como se fosse uma só. E esse laço era de ouro, e ele também estava em chamas. Assim diz o Espírito Santo, eu levarei o meu povo como um só, diz o Senhor, para que o mundo saiba que a minha ideologia é terrível. Diz o Espírito Santo, nesta noite causarei espanto, temor, farei com o coração das nações tremam diante de mim, porque eu sou Deus, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor. Deus me mostrava, servo do Deus vivo, Deus me mostrava um gigante de pedra, e ele marchava sobre a Uruguaiana, ele marchava, e quando ele pisava, ele causava um grande terremoto, ele abria crateras no chão. Diz o Senhor, eu partirei como um gigante naquele lugar, e farei tremer o coração dos moradores. Diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Quando tu pregavas, servo do Deus vivo, chamas entrou dentro de ti, e tu estava incendiado, e o teu coração fumegava. Diz o Senhor, eu te amo, homem, eu me apaixonei por ti, quando tu sepultaste a tua vida, a tua história, para te agarrar aos meus pés. Tu és meu, tu és escravo meu, e eu te vesti de reis, para que tu saibas que eu te amo. Diz o Senhor, eu te amo, homem. Eu estou feliz. Eu revirei todos os quadrantes e te encontrei, tu és meu. Diz o Senhor, o teu Deus. Assim diz o Senhor nesta noite. Amém, irmãos. Uma glória neste lugar absurda. Mestre, eu vi uma águia no começo. Essa águia estava na ponta desse altar, e ela tinha umas placas nas garras dela, só que ela tinha placas pequenas, placas médias e placas grandes. Então essa águia sobrevoou a igreja. Ela entregou uma placa grande
para a irmã Dominique. Entregou uma placa média para a irmã Daniela Maia. E entregou uma placa pequena para a irmã Clara. Amém. Irmão Alessandro, quando você estava aqui na frente, acompanhando o mestre, o anjo passou, irmão, com a toalha, foi até o irmão, passou nos teus olhos essa toalha, depois ele foi embora, irmão. Amém. Eu tive uma visão, mestre, com o irmão Marcos Vinícius, e aonde eu via um anjo se aproximar dele, esse anjo ele tinha uma seringa na mão, e nessa seringa tinha metade de sangue, ela estava pela metade em sangue. Ele pediu ao irmão que estendesse o braço esquerdo, puxou a veia dele, colocou a seringa na veia do irmão e puxou aquele sangue do irmão, que misturou com aquele sangue que estava na seringa. Então ele pediu ao irmão que estendesse o braço direito, pediu a veia do irmão e colocou do lado direito, no braço direito, todo aquele sangue no braço direito. Tanto o sangue que foi tirado, quanto o sangue que já estava na seringa do anjo, de maneira que o sangue do irmão se tornava como um só. Louvado seja Deus. Eu tive uma visão com os irmãos da África, mestre, onde eu via uma grande pedra preta, e essa pedra ela vinha rolando até os irmãos. Quando essa pedra se aproximava dos irmãos, eu vi quando o irmão Salles tomou a frente, ele olhou para aquela pedra, ele bateu palma uma vez, aquela pedra afastou-se. Depois a pedra tornou a vir em direção. Ele bateu palma de novo, aquela pedra afastou-se. E pela terceira vez aquela pedra veio de novo em direção a ele. Então eu vi quando todos os irmãos que estavam com ele deram um passo à frente, se juntaram ao irmão Salles e bateram palma junto, e aquela pedra simplesmente sumiu da frente deles, mestre. E ali eu tive uma grande lição, que esse ministério, ele não é único, ele é unânime em grupos, ele é unânime, todo mundo junto, impressionante, pastor. Quando o irmão sozinho bateu palma, a pedra foi, mas voltou. Mas quando eles se uniram e bateram palma junto, aquela pedra foi pulverizada. Louvado seja Deus, irmãos. Aleluia. Eu vi a igreja, mestre, receber armaduras e espadas, sendo que alguns irmãos recebiam 2 espadas, uma em cada lado da cintura. E os capacetes, irmãos, que nós recebíamos, eles eram colocados nas nossas cabeças, mas ele tinha algo que protegia os ouvidos, mestre. Impressionante, na parte dos olhos, tinha algo em cima da vista que só fazia com que nós olhássemos para frente. Impressionante, nós não conseguíamos olhar para o lado, somente para frente. E os nossos ouvidos estavam protegidos, irmãos. Louvado seja Deus. Eu tive uma visão, mestre, onde eu vi as praças, as ruas desertas. Deus me fazia enxergar lojas desertas, supermercados desertos. Mas quando eu olhava para o chão das ruas, elas estavam todos pichados. E Deus me fazia entrar naqueles estabelecimentos. Eu via caixas de supermercados vazios e o mercado aberto. Quando eu entrava naquele lugar, Deus me levava na parte de eletrodoméstico, mestre. E eu via todos os funcionários daquele lugar ligados nas televisões. E quem estava lá era o Senhor. Eu via as casas das pessoas, mestre. Por isso que eu entendi que as ruas estavam desertas. Todos estavam em casa, as televisões estavam todas ligadas, e quem aparecia na tela era o Senhor. E ali essa visão cessava, mas as pichações que estavam era 2070, Jesus voltará. Até aqui, mestre. Amém.
na hora daquele louvor, escudo do Voz da Verdade lá, o senhor cantou o terceiro louvor, eu tive duas visões. Tive uma visão onde eu vi um fogo muito grande se formar na minha frente. E esse fogo se formava nos ares e descia até o chão. Então eu vi um homem, e esse homem tinha uma espécie de um cajado, mas era um pedaço de pau assim que ele apoiava assim, no chão, dentro desse fogo. E esse homem baixava e soprava para que esse fogo pegasse mais. Ele ficava soprando, se apoiando naquele cajado que estava dentro do fogo, e ele soprava muito nesse fogo. Então eu vi um exército de anjos descendo dos céus, e eles vinham com placas na mão, as mesmas placas que estamos pichando, que os irmãos estão pichando. E essas placas eles vinham, e vinha um outro anjo com spray, e esse spray era com uma tinta amarela, e eles vinham e essas placas ficavam como se pichadas no ar. Só que quando eu olhava para as placas, elas tinham dizeres, mas no meio tinham como uma espada no meio das placas. Então eu vi um outro grande anjo descendo, e esse anjo ele tinha como se fosse uma capa, e essa capa arrastava no chão e ia como se limpando a rua, e essa capa tinha bolas no fim dela, e ela ia arrastando, e esse anjo ele tinha espadas na mão, e cada lugar no chão onde estava pichado o chão, ele ia e cravava uma espada, ia cravando. E essa visão foi como se fosse à noite, e o entendimento que eu tive é que estava no centro do Rio de Janeiro. Amém. Durante a pregação eu tive uma visão. Eu vi uma grande onda. Essa onda era enorme, muito grande. E ela vinha consumindo tudo. E por dentro dessa onda eu vi muitos peixes. E essa onda veio em direção ao Senhor, mestre. E mais um monte de irmãos com as camisas pretas. E o Senhor tinha um cajado na mão. E o Senhor levantou esse cajado e parou essa onda. E essa onda ficou parada e não prosseguiu. E os peixes que ali estavam ficavam desesperados, andando de um lado para o outro e ali aprisionados. Eles não conseguiam também sair dali de dentro. E assim diz o Senhor: Tu moves tudo em meu nome. Farei uma grande obra por tuas mãos, como tu nunca imaginastes. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que cumpre as coisas que falo. E esta é a minha última hora. Os céus estão abertos e o firmamento anuncia as obras da minha mão. E eu derramarei uma unção tamanha que farei o planeta Terra se mover de lugar. Eu tive uma visão onde eu vi toda a galáxia se movendo. Eu não sei explicar ela, mas tudo que era planeta, constelação se movia e deixava rastros no céu, como se estivesse tudo se agitando. Parecia desordenado, mas tinha uma ordenança em tudo. Foi incrível essa visão. Eu não sei explicar ela, mas eu sei que tudo se movia na galáxia. Tudo como se tudo estivesse sendo orquestrado para algo específico que irá acontecer. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi como um grande véu se abrindo na atmosfera. Um grande véu se abria.
E assim diz o Senhor, isso é uma nova unção que eu derramo no meio de vós. E vós serão conhecidos pela coragem. Amém. Paz. Elias, eu tive uma visão onde eu fui levada para a porta da igreja e eu estava do lado de dentro da igreja e eu observava 2 anjos que estavam na porta, um de cada lado. E eles tinham em suas mãos uns cajados, cada um tinha um cajado. E eles, como se fosse aquele de Moisés e de Arão. E eles, no momento que as pessoas iam chegando, eles fechavam esses cajados em forma de X e olhavam para o Senhor lá no púlpito. E quando o Senhor balançava, fazendo sinal de positivo a cabeça, eles autorizavam a pessoa a passar. Mas alguns não tinham autorização. E ali eles ficavam pranteando. Muitos se ajoelhavam, implorando para entrar e não podiam mais entrar. E uma coisa que me chamou a atenção é que na cintura desses anjos tinha aqueles estilos de... aquelas cordas como usavam antigamente para amarrar aqui na cintura. Eles estavam com aquelas cordas nas suas vestes. Paz. Pastor, no momento que a irmã Eliane estava aqui louvando, descia do céu pérolas, mas descia como pena sobre a congregação. Quando o irmão Altair estava aqui, entregando a profecia, irmão, se abria as tuas 2 asas, diz o Senhor, eu acrescento mais do meu poder sobre a tua vida. Diz o Senhor para a irmã Késia nesta noite, eu vou te arrebatar e te farei pisar neste templo. Assim diz o Senhor, pessoalmente tu pisarás neste templo pós-prisão, diz o Senhor, eu te arrebatarei, diz o Senhor. As palavras de Deus, elas se tatuaram por dentro e por fora do Senhor, no meio das chamas que entraram dentro do Senhor. Até aqui. Bendito Deus, excelso, glorioso, nós te damos graça, pois reconhecemos quão grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que estamos alegres. A tua alegria em nós, Senhor, é incontrolável. Verdadeiramente, Senhor, como diz aquele louvor, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi, eu canto, eu louvo. Agora entendemos bem, Senhor, o que aconteceu com Davi. Ao levar a arca, a alegria não foi a alegria de Davi somente, mas foi a alegria do próprio Deus e do Espírito Santo. Por isso, Senhor, o que temos a te suplicar é simples. Entregamos a nossa vida e pedimos que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Leva-nos, Senhor, pois cremos que somos ainda os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia.